Começou. Ah, tá. Começou agora. Nós somos o grupo do Pet Shop Guará e nossa ideia nesse projeto é desenvolver uma ferramenta web que facilite a organização de um pet shop. Pode ir para o cenário atual. Nosso cliente, Tiago, é um dono de pet shop no Guará, que conta com 2 funcionários que o ajudam no seu serviço principal, no pet shop, que é o banho e tosa. Essa é a sua maior fonte de renda, mesmo que ele ainda tenha outros serviços de venda, como rações, tapetes higiênicos e coleiras. Conversando com o Thiago, a gente percebeu que seu maior problema é a ineficiência operacional. E seus 2 grandes catalisadores é a gestão de agendamento e o controle de vendas. Seu agendamento é feito pelo WhatsApp ou por ligações, e no meio dessa confusão ele acaba esquecendo alguns agendamentos ou acaba não comunicando com seus funcionários sobre certos agendamentos e eles acabam recusando pets que chegam na loja por não saberem que estão agendados. Então, essa falta de organização e de comunicação deles é um grande problema. E o serviço E sobre o problema de controle de vendas, o Thiago não tem esse controle atualmente. Ele acaba não sabendo quanto ele lucra com o seu serviço e acaba misturando as contas pessoais com as da empresa. No diagrama, a gente tem o problema, que é a ineficiência operacional, com suas 3 principais causas, que é a comunicação, o controle do serviço prestado e o agendamento do banho e tosa, que nesses seus tópicos é o que já foi mencionado. Os desafios desse projeto é contar com que os funcionários e o Thiago não têm grande conhecimento tecnológico. Então, tem que ser realizada uma ferramenta de fácil acesso que eles consigam fazer, controlar os agendamentos de forma fácil e direta, e também para os clientes do Thiago que vão fazer os agendamentos por meio do site. Eles são de idades variadas, de conhecimentos tecnológicos variados, então, no todo, precisa ser uma ferramenta que gere um resultado positivo. Pode ir para o próximo. Então, boa noite, meu nome é Pedro, eu vou estar falando aí da solução proposta do nosso projeto. Como a Manu já estava falando, o nosso principal objetivo aí do produto é fazer um software, né, para organizar esse principal função que tem no pet shop dele, que é o de agendamentos de banho e tosa, assim garantindo um fácil acesso tanto para os funcionários quanto para ele, o dono, e também que os funcionários estejam cientes das marcações dos pets, né? Também, como a Manu falou, como o Thiago não tem um sistema para monitorar os valores, o custo e o lucro dele, o software também vai facilitar esse controle financeiro, monitoramento de volume de serviços e o valor arrecadado ao longo do mês. Um dos outros objetivos também do nosso software é simplificar o cadastro desses pets, permitindo os donos colocar as informações deles e também, ao final, dar um feedback do cliente após o serviço. Passando aqui pelas características da solução, as principais aqui do nosso projeto é que o sistema deve ser uma ferramenta que permite aos clientes agendar o serviço de banho e tosa, que é a principal função que tem no nosso pet shop. Ele deve possuir um calendário compartilhado para os funcionários e para o cliente também. Oferece uma ferramenta que permite aos clientes deixarem a avaliação, que seria o feedback, né? E também uma ferramenta que gere o relatório financeiro para o dono, né? Auxiliando, assim, uma tomada de decisão estratégica. Falando das nossas tecnologias a serem utilizadas, para o protótipo a gente está utilizando o Figma. Para o nosso front-end a gente vai utilizar o HTML, o CSS e o JavaScript, utilizando a biblioteca React. O nosso back-end vai ser pelo Supabase, um serviço hospedado em nuvem semelhante ao Firebase. O banco de dados vai ser o Postgre
SQL, e a hospedagem vai ser Vercel para o front-end e a própria infraestrutura do Supabase. Agora eu vou deixar o Henrico falar do... Bom, boa noite, meu nome é Henrico. Falando um pouco mais sobre a pesquisa de mercado e a análise competitiva, no mercado de pet shops, principalmente os concorrentes do nosso pet shop Guará, eles ficam muito ali na própria região do Guará. E esses estabelecimentos, eles possuem sites bem simples, sem funcionalidades como agendamento de banhos e tosas. Já outros estabelecimentos que possuem sites mais complexos, com mais funcionalidades, eles sim já cobram mensalidades dos clientes, como por exemplo a Cispet, que muitos daqueles que frequentam ou talvez queiram usar essas funcionalidades não conseguem pagar. A solução que a gente propôs, ela vai ser diferenciada porque ela vai ter a praticidade para o cliente, porque a marcação de banho e tosa será um meio de comunicação que possibilita ao cliente marcar horários de forma autônoma, agilizando esse processo sem precisar entrar em contato com o dono, podendo fazer da sua própria casa. A interação com o cliente, quando você marcar o serviço de banho e tosa, o cliente, além de passar as informações, ele fica ciente do que está acontecendo com o seu pet naquele horário, naquele serviço, tendo uma maior transparência entre o pet shop e o cliente. E também vai ter a possibilidade de feedbacks, assim ajudando ao Thiago, ao dono, melhorar as funcionalidades da própria pet shop, né? Falando um pouco mais da análise de viabilidade, a equipe ela tem níveis diferentes de conhecimento nas tecnologias. Porém, com a ajuda de todos, com o guia, a gente pode, é esperado que a gente consiga desenvolver a solução, já que o escopo ele é focado principalmente na resolução do nosso cliente, do nosso problema lá do nosso cliente. E a solução ela tem potencial no mercado, visto que é baixo o custo da implantação da solução, podendo ser até um meio, uma forma para outros pequenos pet shops utilizarem essa ferramenta. Já nos impactos da solução, a gente tem a organização na marcação do serviço de banho e tosa. Com agendamento feito de forma automática e autônoma, o cliente ele vai poder escolher os horários que adequam a ele e de forma mais simples, né? Porque tem vezes que nem a Manu falou que o Thiago relatava que o problema dele, muitas vezes o cliente marcava com ele esquecia e não falava lá para os seus funcionários. Fora que os funcionários também eles vão ter acesso a essa tabela, tendo as informações sobre os pets que estão chegando, tendo assim uma maior organização na forma de como agir e tratar esses pets. E também vai ter a praticidade de agendamento para os clientes, como eu disse em cima, eles vão ter uma autonomia, né? Sendo de forma automática, não tendo esse conflito de informações, de falar com o dono, que às vezes ele não pode atender uma ligação, responder um WhatsApp, e assim facilitando também, né, o agendamento com os pets. Já o controle da clientela, atualmente o cliente não possui um controle de de número de atendimentos realizados nos dias. Fora que, a partir lá da nossa solução, cada agendamento vai ficar salvo, fora que as informações de cada pet elas vão ficar salvas no nosso banco de dados, ajudando assim a melhorar também o atendimento. Fora que ele tendo acesso a essa informação, ele pode ter um maior controle financeiro desses serviços, né? E com o feedback do serviço, ele pode melhorar, como eu disse mais acima, ele pode melhorar algumas funcionalidades que ele apresenta, como banho e tosa, na sua pet shop. Boa noite, meu nome é Alexandre e eu vou agora falar um pouco aqui agora sobre quais foram as estratégias que a gente decidiu abordar, né, de acordo com o conteúdo, com o que foi ensinado para a gente durante a matéria de requisitos, né. Na estratégia priorizada, a gente optou por uma abordagem de desenvolvimento de software ágil com alguns elementos dirigidos por plano, né, como, por exemplo, um esforço maior, né, no planejamento inicial do projeto, né, identificar os requisitos iniciais, é uma prioridade nossa, que são alguns elementos que são dirigidos por plano, né, e ali uma abordagem ágil, como por exemplo o desenvolvimento e uma entrega mais rápido, que é muito importante, né, devido ao tempo curto, pode-se dizer, que a gente tem na disciplina. A gente optou também por um ciclo de vida híbrido, de forma interativa e incremental,
e um processo de engenharia de software por meio do OpenUp, né? Explicando aqui agora um pouco sobre o OpenUp, a gente, durante o nosso estudo e nossas pesquisas, a gente viu que o OpenUp segue uma metodologia com 4 fases de desenvolvimento, né? Primeiro é a concepção, que é onde é feita a definição dos objetivos do projeto, né? Levantamento inicial, os requisitos, todo o planejamento e cronograma. A elaboração, que é onde a gente vai refinar, né? Nós vamos trabalhar mais, discutir mais um pouco os requisitos e também a arquitetura do nosso projeto. A gente também vai fazer o protótipo, validar esse protótipo e também fazer, por último, ali toda a análise de riscos. A construção, que é ali onde é feito o desenvolvimento de fato, né? Fazer o teste de funcionalidades e também ter ali o feedback, né? E integrar o cliente junto com o nosso projeto, né? E por último ali a transição, que é onde vai ter toda a fase de testes finais, a gente vai implementar, vai fazer a documentação e guia para o usuário conseguir mexer melhor com a nossa ferramenta, conseguir ter uma experiência melhor com o nosso software. E por último, todo o suporte para ele após o lançamento, né? Após a gente oferecer o serviço para ele. A gente vai detalhar um pouco mais como nós vamos seguir essa metodologia de acordo com com o nosso cronograma na parte ali do cronograma da disciplina, tá? Aqui a gente também colocou um quadro comparativo, ali que a gente mostra um pouco o porquê que a gente decidiu escolher o OpenUp e não o Up, já que são dois processos que são muito parecidos, né? Como, por exemplo, ali o OpenUp tem uma versão mais simplificada e enxuta, referente ao Up, já que a gente precisa de ter uma agilidade maior devido ao tempo menor da disciplina, como eu falei, né? É um processo mais leve, mais ágil, né? Devido também ao nosso grupo ser menor em relação aos membros, coisa que o Up pede um grupo um pouco maior, né? Um processo, um projeto de software maior, né? Um produto maior, né? O OpenUp é mais simples, não é tão complexo, né? As fases, como eu falei, né? Foram muito importantes para a gente. Uma documentação que é mais simples comparada com o UP, né? O processo ali interativo incremental, como a gente falou no começo, né? Uma gestão de riscos, enfim. Aqui nesse quadro a gente detalhou tudo do porquê da escolha do OpenUp e não do Up, né? E aqui a gente também colocou uma justificativa escrita mais detalhada, né? Como eu falei, processo menos burocrático, com menos documentação do que o Up, e como a gente vai implementar esse processo de acordo com o nosso projeto ali do Pet Shop Guará, né? Boa noite, eu sou o Gustavo e eu vou falar sobre os nossos cronogramas e entregas. Bom, a gente dividiu o tempo que a gente tem de desenvolvimento em 15 sprints, começando da 0 e terminando até a 14. E essas, as, a sprint 0 até a 2 são importantes para a gente planejar o projeto, definição do escopo, planejar o que a gente vai fazer no trabalho. Na Sprint 1 a gente entrega a unidade 1, capacitações iremos fazer também para equilibrar o nível de conhecimento da equipe. Iremos definir o MVP, definir o Definition of Ready e Definition of Done também. E na Sprint 2 teremos mais capacitações para completar seguindo da Sprint 1. Protótipo no Figma para o cliente também acompanhar o desenvolvimento, definição de arquitetura e análise de risco. As demais sprints serão mais desenvolvimentos semanais, seguidos por testes ao fim do desenvolvimento. E cada sprint tem a duração de uma semana, começando no dia 4/11 e finalizando no dia 12/2 de 2025. As fases de desenvolvimento, de acordo com o OpenUp, na fase de concepção, a gente considerou que as sprints 0 e 1 são essa fase do OpenUp.
a de elaboração a sprint 2, a de construção as sprints 3 a 12 e a de transição são as sprints 13 e 14, que já são testes finais e entrega do produto. E é isso, pode passar. Boa noite, eu sou o Caio, vou falar aqui da interação entre equipe e cliente, né? Partindo da composição da nossa equipe, nós temos 5 papéis na equipe, começando pelo gerente de projeto, que vai ser a Manuela, né? O gerente de projeto ele é responsável por garantir a comunicação com o cliente, né? E definir os prazos e entregas que a equipe vai fazer durante o projeto. Partindo para o desenvolvimento, a gente tem desenvolvedor front-end, que é responsável pela interface do usuário, né? O design, e todas as informações necessárias do lado do cliente que vão ser apresentadas para os usuários do nosso software. O responsável é o Alexandre e a Manuela vai ser o participante dessa equipe, né? Tem o desenvolvedor back-end, que é responsável pela lógica de negócio, integração, banco de dados, e fornecer ali as informações que vão servir o nosso front-end. O responsável por esse papel vai ser o Henrico, e eu e o Pedro Henrique vamos participar também do desenvolvimento. O papel de analista de requisitos tem como a função ali, né, garantir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, né, e garantir que esses requisitos sejam atendidos a partir das necessidades do cliente. O responsável é o Pedro Henrique, mas o Gustavo e o Alexandre também serão participantes nesse papel. E, por último, aqui a nossa equipe tem o desenvolvedor CI/CD/tester, né, que vai ser responsável por codificar testes unitários, criar integração contínua e criar integração e entrega contínua, né, e realizar testes funcionais ali, garantindo a qualidade do produto, né, como uma forma de validação. O responsável vou ser eu e o Gustavo também vai ser um participante. Como ferramentas de comunicação, né, a equipe escolheu o WhatsApp para ser ali o meio de troca de mensagens rápidas e diárias da equipe e também com conversas diretas com o cliente. O Teams vai ser a nossa ferramenta de reuniões, né? Então, quando a gente for fazer as sprint review, a planning, a retrospectiva, os membros da equipe vão se reunir no Teams e também para reuniões ali de validação com o cliente, de uma certa maneira mais formal. O nosso Kanban vai ser utilizado do GitHub, né? Lá no GitHub Project, que é por onde a gente vai manter o controle das nossas issues, dos nossos processos ali. Bom, nós escolhemos alguns métodos ali, né, com base no Scrum, para realizar o nosso ciclo de vida, né? Então, o OpenOP mistura um pouco disso. E a gente tem, sim, a reunião da revisão da sprint, né, que vai ser realizada toda segunda-feira, onde a equipe vai se reunir ali para revisar o que foi construído e também realizar a retrospectiva para garantir a melhoria contínua. A sprint planning vai ser realizada após a revisão e a retrospectiva, onde a equipe vai discutir, né, sobre os próximos passos e planejar a próxima sprint ali para cumprir o cronograma, refinando prioridades se for necessário. Bom, a reunião de validação com o cliente vai acontecer 2 meses após o início do projeto, e a segunda reunião com o cliente a gente planeja que aconteça 1 mês após a primeira reunião. Essas reuniões de validação vão acontecer mais para o meio final do projeto, porque o cliente vai ter um interesse maior quando ele ter algo ali que realmente ele possa utilizar, né, e validar ali já um produto um pouco mais pronto para ele. Bom, quanto à frequência de interações com o cliente, né, como a gente falou, a gente vai realizar uma validação 2 meses após o início do projeto, e planejamos 1 mês após que aconteça uma nova reunião de validação com o cliente, né? Isso é devido ao fato do cliente nunca ter participado no processo de desenvolvimento de software e também não ser uma pessoa muito especialista na área. Então, a gente optou por seguir um processo, um ciclo de vida que mostra ele um produto um pouco mais maduro e a gente colhe esse feedback um pouco mais para frente do projeto. Algumas interações mais informais e rápidas ali a gente vai realizar pelo WhatsApp, que é um outro meio de comunicação que a gente escolheu, né? Que é uma forma mais simples e rápida da gente obter ali feedbacks do cliente. O nosso processo de validação, ele vai começar com o Definition of Ready, né? Que vai ser utilizado para a gente saber quando os requisitos estão prontos para serem implementados, né? Baseado ali nessas definições. O Definition of Done, ele será utilizado para a gente considerar quando uma implementação foi feita e se ela foi validada corretamente, né, tendo que passar pelos testes unitários, integração, se houver,
aprovação visual e aprovação funcional também pela equipe. E nós teremos também a validação interna do nosso produto pelo cliente e pelos funcionários do nosso cliente, né, que trabalham no pet shop ali, para verificar se os requisitos do sistema atendem à necessidade dele, né? E essas funcionalidades serão baseadas ali nos critérios de aceitação que a gente vai definir no nosso DOR. Pode passar. E por fim, eu vou falar das lições aprendidas na unidade 1. Bom, a primeira foi encontrar um cliente, né, para iniciar o projeto. Foi um desafio encontrar um cliente que se interessasse pelo projeto e que tivesse um perfil interessante para desenvolver o projeto na disciplina. E uma ação de melhoria é estabelecer uma rede de contatos e manter um contato constante até achar um interessado. Isso é bom criar um networking para caso algum cliente, caso o cliente principal não possa aceitar, ter uma segunda opção para desenvolver também. Bom, depois de encontrar um cliente, é convencer o cliente das ideias da equipe. O desafio é demonstrar como algumas ideias da equipe podem otimizar o sistema e beneficiar o negócio, especialmente quando ele já tem uma ideia em mente, que ele já vem com uma ideia mais ou menos do que ele quer e temos que orientá-lo qual seria a melhor opção para o negócio dele, né? E a ação de melhoria é explicar o ponto a ponto para o cliente as vantagens da abordagem pensada pelo grupo e falar de experiências passadas para passar confiança. Bom, depois de convencer sobre as ideias, aí vem a organização dos requisitos para, de fato, iniciar o projeto, para estruturar os requisitos de forma clara, para desenvolver de forma consistente o projeto e não ter muitos desafios ao longo do desenvolvimento. A ação de melhoria é adotar uma ferramenta de gerenciamento de requisitos para organizar de forma clara e manter os requisitos constantes. E a escolha do processo de engenharia de software para identificar um processo mais adequado que equilibrasse flexibilidade e organização, dada a natureza do projeto e disponibilidade do cliente para as reuniões, que foi a ágil com alguns elementos dirigido a plano que a gente escolheu. Aí a ação de melhoria, avaliar previamente as necessidades e o perfil do cliente e do grupo para definir de forma mais rápida e assertiva o processo ideal para o projeto, usando das experiências anteriores dos membros da equipe. E é isso, nossa apresentação.